Não use polímeros, se a sua aplicação tiver algumas das limitações que a gente vai conversar hoje. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que é pouco convencional aqui para o canal e que a gente vai falar um pouco então das desvantagens dos materiais plásticos e como você pode tratar dessas desvantagens para deixar os seus projetos cada vez mais seguros e isentos de possíveis falhas quando do uso dos materiais poliméricos. Então fica comigo até o final desse vídeo para poder conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Tá? Se você chegou aqui nesse vídeo, aqui no meu canal, por causa desse vídeo, já se inscreve, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo, ativa o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo sair, deixa a sua curtida para que a gente possa expandir o alcance do vídeo e atingir cada vez mais pessoas que possam se interessar por esse tema. E aproveita também, já conhece os meus cursos online, vou deixar o link para todos eles aqui na descrição desse vídeo, principalmente do mais recente dele, que é a Introdução à Moldagem por Injeção de Polímeros, curso completo, muito interessante para você se aprofundar nesse processo tão importante na moldagem de plástico. Então corre lá e garante a sua vaga nos meus cursos online, tá? Bom, vamos entrar no tema então, e como sempre eu preparei um PDF que vai me ajudar aqui no vídeo, que você vai poder baixar, o link está aqui na descrição do vídeo também, eu já vou colocar ele na tela agora. Tá? Então vamos falar um pouco a respeito das desvantagens dos polímeros. Vão ser duas desvantagens principais, só para você poder entender que realmente os polímeros, como todos os outros materiais, apresentam também algumas desvantagens e os cuidados que você tem que ter nos seus projetos para tratar dessas desvantagens com segurança. Tá? Então uma coisa que eu sempre costumo falar é que não existe material bom ou ruim. Né? O canal aqui trata sobre materiais plásticos, de todas as vantagens que eles têm, de todos os benefícios, características, trata de aspectos técnicos, educacionais, mas é óbvio que existem muitos outros tipos de materiais disponíveis na indústria, né? E nenhum deles é melhor ou pior, é bom ou ruim intrinsecamente. Cada um dos vários materiais disponíveis, incluindo os polímeros, e dentro da família dos polímeros, cada um dos diferentes tipos, ele vai ser mais adequado ou menos adequado dependendo da situação em que você se encontra, dependendo das condições de uso da peça, dependendo da geometria que vai ser utilizada, dependendo dos esforços envolvidos nessa aplicação, enfim, dependendo de uma série de fatores envolvidos na concepção de um novo produto. Aí cabe a nós, como técnicos, engenheiros, que trabalhamos com desenvolvimento de peças, que construímos peças técnicas, seja no material que for, encontrar qual que é, dentre todos os materiais que estão disponíveis, qual que é aquele que mais se adequa para a situação em que a nossa peça vai ser utilizada. Tá? Então, essa é uma mensagem importante. Não existe material bom ou material ruim, existe aquele material que é mais adequado, e o material que vai ser mais adequado é aquele que tem mais vantagens do que desvantagens para aquela situação. Eu sempre costumo usar um exemplo quando eu falo a respeito disso, que é esse que eu estou colocando na tela agora. Tá? Imagina que a nossa peça seja aqui, então, um saca-rolhas, né, que você precisa abrir uma garrafa para servir um vinho para os seus convidados, e você tem à sua disposição toda essa gama de geometrias diferentes, que vão exigir movimentações diferentes, esforços diferentes, que vão ser aplicados nessas peças. E para cada uma dessas situações, então, pode existir um material que é mais adequado do que outro, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de resistência, do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista econômico. Tá? Então, você vê que dependendo da situação que você tem, dependendo da geometria e dos esforços envolvidos, um ou outro material pode ser mais interessante para uso e cabe então, como eu falei, ao engenheiro, ao projetista, escolher dentre todos os materiais disponíveis aquele que vai melhor atender às necessidades dessa aplicação, tá certo? E óbvio que uma das formas de você encontrar o melhor material para cada uma dessas aplicações é conhecer profundamente os vários materiais disponíveis, ou pelo menos ter onde buscar informações a respeito desses materiais. Então, por isso, eu gosto sempre de fazer também uma rápida
introdução ou relembrar alguns conceitos a respeito do material que a gente trata aqui no canal, tá? Que são os polímeros. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que traz todo o básico do que são polímeros. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, caso você queira se aprofundar nesse tema. Lembrando que também existe o meu curso Introdução aos Materiais Poliméricos, o link está aqui na descrição, se chama Curso Expresso de Introdução aos Polímeros, onde você vai ter todo o embasamento teórico a respeito desses materiais para conhecer profundamente os materiais poliméricos. Mas basicamente os polímeros são macromoléculas que são formados a partir da polimerização de uma molécula menor chamada de monômero, né? Então a gente tem um monômero aqui que dá origem a essa macromolécula, mas o ponto importante que eu quero chamar a sua atenção agora nessa revisão é que eles são materiais orgânicos, né? Baseados no átomo de carbono. Isso aqui é muito importante a respeito dos polímeros, porque essas ligações entre os vários átomos de carbono, entre essas moléculas dos materiais poliméricos, possuem então uma natureza química diferente das dos outros materiais, diferente, por exemplo, dos metais, que são ligações metálicas, ligações iônicas, né? Ligações que têm uma energia diferente, que funcionam, uma resistência, que funcionam de forma diferente do que as ligações covalentes que estão presentes dentro das moléculas dos materiais poliméricos, e entre cada uma das moléculas também existem aquelas interações físico-químicas que são de natureza totalmente distintas daquelas presentes nos metais. E também são de natureza totalmente distintas daquelas presentes nos materiais inorgânicos, como por exemplo, as cerâmicas, os vidros e por aí vai. Então, essa é uma característica muito importante dos materiais poliméricos. Eles são materiais orgânicos, baseados no átomo de carbono. Muitas das vantagens dos polímeros que a gente trata aqui no canal vêm exatamente do fato deles serem orgânicos, tá? Então essas características tornam os materiais muito interessantes por uma série de razões que a gente fala ao longo de todos os vídeos aqui do canal, tá? Mas traz também algumas limitações muito importantes. E agora eu quero trazer para você algumas dessas limitações que vêm exatamente do fato dele ser um material orgânico. E a primeira delas eu estou colocando aí na tela agora. Tá? A gente sempre falou aqui no canal de várias das vantagens dos materiais poliméricos, das facilidades que esse material tem de moldagem, das características de condutividade, das características de isolamento térmico, elétrico e por aí vai. Mas, quando a gente fala de temperatura, principalmente, uma das principais desvantagens dos materiais poliméricos está descrita nessa curva que você está vendo aí. Essa é uma curva tensão-deformação. Então aqui eu tenho a tensão, aqui eu tenho a deformação. É uma curva típica obtida, por exemplo, no ensaio de tração dos materiais poliméricos. E a característica interessante dessa curva aqui é que ela foi medida em várias temperaturas diferentes. Cada curva aqui, cada cor que você vê, ela representa uma temperatura diferente, todas elas para o mesmo material, tá? Então eu estou representando o mesmo material polimérico em várias temperaturas diferentes. E qual que é a desvantagem que a gente vê aqui? A gente tem um range de temperatura aqui de praticamente um pouco menos de 200 graus de variação de temperatura, entre a mínima que a gente está vendo aqui e a máxima que a gente está vendo aqui. Tá? Então, nesse range de temperatura de 170, um pouco menos de 200 graus, tá? A gente tem uma variação de comportamento mecânico do material muito grande. A gente, apesar quimicamente, da estrutura, da composição para todas essas curvas ser o mesmo material, em termos de comportamento, a gente está falando de um material totalmente diferente quando medido aqui a menos 20 graus do que quando ele é medido a 150 graus. Quando você olha essas curvas, você poderia até pensar que são dois materiais totalmente distintos. Mas a única coisa que mudou é o comportamento mecânico desse material quando exposto a temperaturas diferentes. E por que isso é uma desvantagem? Isso é uma desvantagem por quê? Primeiro, porque esse range de temperatura ele é relativamente pequeno quando a gente compara com a estabilidade de comportamento térmico, comportamento mecânico frente à temperatura dos metais ou das cerâmicas. Para que os metais possam apresentar uma variação de comportamento dessa magnitude, a gente precisaria variar muito a temperatura, precisaria ser temperaturas uma variação de temperatura muito maior
do que esses 200 graus aqui. Os metais são muito mais estáveis mecanicamente do que os materiais poliméricos, exatamente devido à natureza das ligações químicas desses materiais. Tá? Então, uma variação muito grande do comportamento mecânico numa faixa de temperaturas muito pequena. Isso significa o quê? Significa que para projetos de peças que vão trabalhar em ambientes suscetíveis à variação de temperatura, você precisa levar essa variação de comportamento em conta. Caso contrário, você vai usar uma curva tensão-deformação a 23 graus, que é essa curva verde aqui, para realizar os seus cálculos estruturais do produto que está sendo desenvolvido, quando a peça vai ser utilizada, por exemplo, a altas temperaturas, perto dos 120, 130 graus, quando na verdade, então, a curva que deveria ser considerada é essa outra curva aqui. Se você não tem esse conhecimento, você fala, bom, a gente está falando desse material, é uma variação pequena, 100 graus, menos de 100 graus de variação de temperatura, vai com essa mesmo. Não, tá? Não. Na verdade, você precisaria usar essas curvas para trabalhar com o material, tá? É óbvio, pode parecer um problema menor, uma vez que as curvas estão disponíveis aqui, então basta realizar os cálculos estruturais com essa curva. Mas precisa se saber disso, precisa que você tenha o conhecimento de que o material apresenta essa variação de comportamento e precisa principalmente conhecer como conseguir essas curvas e como interpretar essas curvas para o material polimérico. Tá? Já vi muitos projetos falharem exatamente pela falta de atenção com esse tipo de cuidado. Tá? Uma variação térmica, a gente não levar em conta a variação do comportamento mecânico do material. E uma vez que isso acontece para temperaturas altas, isso acontece para temperaturas baixas também. Então materiais que vão trabalhar em temperaturas muito negativas precisam levar essa variação de comportamento em conta também, para que não existam problemas, principalmente de resistência a impactos ou esforços de flexão, para que esse material não venha a falhar prematuramente quando expostos a essas temperaturas mais baixas. Tá? Então, essa é a primeira desvantagem, entre aspas, que os materiais apresentam. Uma variação muito grande de comportamento mecânico frente a uma variação térmica relativamente pequena. Tá? Então, essa é a primeira desvantagem. E a segunda desvantagem é o fato desses materiais eles sofrerem um ataque químico, um rompimento das ligações químicas com consequência de redução do tamanho das cadeias moleculares e com uma consequência ainda pior, que é a redução das propriedades mecânicas. Tá? Então, por exemplo, um ataque que pode ser um ataque químico, pode ser um ataque de hidrólise pela água, mas pode ser um ataque da radiação ultravioleta. Tá? Muitos materiais tradicionais, como os metais, como as cerâmicas, são praticamente imunes ao ataque da radiação ultravioleta. Já os materiais poliméricos, devido à sua natureza orgânica, são muito suscetíveis ao ataque da radiação ultravioleta. Aqui a gente vê um exemplo nessa primeira imagem de um material que foi totalmente destruído, e isso em poucos dias de exposição. Eu fiz parte desse desenvolvimento aqui, e a gente percebe que o material ele começa com um leve descoloramento aqui, uma perda da cor, de repente ele desaparece, e dependendo da cor do pigmento que você usa, esse efeito pode ser mais ou menos intenso, mas, de fato, a gente tem a visualização de que existe um problema de ataque ultravioleta que acontece muito rápido. Tá? E aqui tem um outro exemplo de uma peça, inclusive, que tem um inserto metálico aqui dentro, e que também com um pouco tempo de exposição, esse material foi perdendo as suas características mecânicas e aí ocorre uma falha, uma trinca numa peça devido ao ataque ultravioleta, além da mudança de coloração também. Tudo isso leva aí a falhas de peças que podem ser muitas vezes até catastróficas para sua aplicação. Tá? Então, mais um exemplo de um problema, de uma desvantagem dos materiais, que com materiais tradicionais muitas vezes você não precisa nem se preocupar, mas com materiais poliméricos, caso eles sejam expostos à radiação ultravioleta, caso sejam peças de uso externo, você precisa se preocupar com esse problema, porque a radiação ultravioleta vai atacar esse material. É óbvio que existem materiais que são mais ou menos resistentes, são materiais que intrinsecamente sobrevivem mais à radiação ultravioleta, materiais que intrinsecamente vão sofrer como esse que você está vendo aqui, com poucos dias vão ser completamente destruídos. E é óbvio que existem soluções para ambos os problemas que eu apresentei aqui, mas, de qualquer forma, são situações que você
quando trabalha com polímeros, precisa estar atento, precisa estar atenta para tomar as ações necessárias de mitigar esses riscos, para evitar que você tenha, então, um problema de ataque ultravioleta e que sua peça venha a falhar quando do uso de polímeros. Tá? Então, entendendo agora esses problemas, essas limitações dos materiais, fica claro que você precisa ter esse conhecimento e precisa tomar alguma ação para resolvê-los. Agora, qual é a ação que você pode tomar para solucionar esse problema? Então, no caso do comportamento mecânico dos materiais, ter os dados de comportamento em temperaturas diferentes é o primeiro passo, mas o uso de simulações computacionais que hoje estão muito disponíveis para todos os projetistas é uma solução bem interessante, porque você vai ver ali dinamicamente como tudo acontece, qual que vai ser o comportamento do material, vai poder otimizar toda a geometria da sua peça para que ela possa ter uma performance bastante interessante, mesmo sob as condições de temperatura mais extremas dentro daquela faixa de variação do material. Tá? Então, trabalhar em cima desses conceitos, trabalhar em cima de simulações computacionais, eu tenho até um vídeo que fala sobre simulações computacionais, vou deixar o card aqui para você assistir também, pode ser uma solução bastante interessante para trabalhar com essa variação de comportamento mecânico. E óbvio que para o ataque ultravioleta existem os aditivos específicos que podem ser utilizados para aumentar a vida útil dos materiais quando expostos à radiação ultravioleta. Existem vários tipos de aditivos, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui para você assistir também. E esses materiais eles podem então ser aditivados para sobreviver mais tempo quando expostos à radiação ultravioleta. Então, se você tem uma aplicação que vai ser utilizada, exposta, vai ser utilizada em ambientes externos, você precisa selecionar um material que tenha uma resistência mais interessante ou um material que seja estabilizado para sobreviver a essas condições. É óbvio que todas essas soluções existem limitações, né? As simulações computacionais elas vão conseguir te dar uma previsão bastante interessante, mas dificilmente para aplicações realmente críticas elas vão substituir testes práticos. Você construa a peça e coloque elas para funcionar sob as temperaturas desejadas. E o mesmo para a radiação ultravioleta. Mesmo com a aditivação, o que você faz é aumentar a vida de exposição do material à radiação ultravioleta. Porém, em algum momento no futuro, esse aditivo vai ser totalmente consumido e você vai ter a sua peça potencialmente sofrendo as consequências do ataque ultravioleta e você precisa então conhecer qual que é esse tempo que você tem disponível de vida útil da peça, ainda que você utilize a aditivação. Tá certo? Então, com tudo isso, é importante você conhecer os materiais e conhecer essas limitações. Hoje eu trouxe aqui nesse vídeo duas das mais importantes, mais gritantes. Mas óbvio que existem outras e para cada situação, para cada aplicação específica, você vai ter que identificar todas as condições ambientes para que você possa selecionar o melhor material, o material mais adequado e que tenha menos desvantagens, em que as vantagens superem essas desvantagens para a sua aplicação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail, me manda uma mensagem para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar pelo tema, profissionais da área de moldagem, da área de projetos, da academia, alunos, pesquisadores, professores, ou qualquer outra pessoa que possa se interessar pelo tema de polímeros, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e divulgar esse conhecimento tão importante. Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.